Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis e estamos no capítulo 28. Provavelmente vamos estudar o capítulo 28, 29 e 30, se assim Deus permitir. E vamos, antes de começar o nosso estudo, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque tem nos sustentado, Senhor, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor. Agora continue nos abençoando, Pai. Continue nos capacitando, dando discernimento, sabedoria, inteligência, para compreender a Tua palavra, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Porque a Tua palavra diz que muitas vezes falta conhecimento no Teu povo, Senhor, porque nós não conhecemos bem a Tua palavra, nós não meditamos, não lemos a Tua palavra, não obedecemos a Tua palavra, Pai. Mas faz isso uma realidade em nossas vidas, que o Seu Espírito Santo nos faça compreender, faça nos entender, para que sejamos abençoados dia após dia. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao estudo do livro bíblico, de Gênesis 28. Gênesis 28 fala da fuga de Jacó após ter recebido a bênção de Isaac. O estudo bíblico de Gênesis 28 revela que o Senhor apareceu a Jacó num sonho, enquanto ele seguia para Pati-Arã. Aquele episódio foi muito importante na vida de Jacó. O esboço de Gênesis 28 pode ser dividido em três partes. Primeira, a fuga de Jacó para Pati-Arã, que está em Gênesis 28, de 1 a 9. Segundo, a visão da escada, está em Gênesis 28, 10 a 17. E a terceira, Jacó ergue uma coluna em Betel, Gênesis 28, 18 a 22. Em Gênesis 28 começa registrando a bênção de Isaac a Jacó, conforme Gênesis 28, 1, 4. Diferentemente da bênção registrada em Gênesis 27, que tratava especialmente na questão da sucessão patriarcal, a bênção relatada em Gênesis 28 ligada a Jacó diretamente às bênçãos da aliança abrâmica, que compreendia as promessas de posteridade e possessão da terra. O conteúdo da bênção deixa isso claro, abre aspas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão nos povos e dê a bênção a Abraão e a ti a tua descendência. Contigo para possuas a terra e tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Fecha aspas. Isso está lá em Gênesis 8, 28, 3, 4. O nome divino empregado por Isaac ao abençoar Jacó foi El Shaddai, isto é, Deus Todo-Poderoso. Esse foi o mesmo nome com o qual o próprio Deus havia se revelado a Abraão, lá em Gênesis 17, 1. Depois Isaac despediu Jacó e enviou a Pati-Arã. Isaac e Rebeca também não queriam que Jacó tomasse como esposa uma mulher cananeia. Então, enviá-lo à casa de Betuel, em Pati-Arã, também serviu esse propósito. Inclusive Esaú já tinha se casado com mulheres cananeias. Isso foi motivo de grande desgosto para os seus pais, conforme Gênesis 27, 42 a 46. Betuel era avô materno de Jacó. O objetivo era que Jacó se casasse com uma das filhas de Labão, o irmão de Rebeca, conforme Gênesis 28, 2. Além disso, a viagem de Jacó também fazia parte do plano de Rebeca em protegê-lo da ira de Saul. Em primeira parte, em Gênesis 28, termina com uma tentativa desesperada de Saul que agrada seus pais em agradar os seus pais a rivalizar de alguma forma com Jacó. Ele havia entendido
que seus pais não se agradavam das mulheres de Canaã e que tinha enviado a Jacó à casa de seus parentes para conseguir-lhe uma esposa. Então Esaú foi buscar uma nova esposa entre as filhas de Ismael, irmão de Isaque, e filho de Abraão. Mas esse episódio apenas reforçou a falta de discernimento espiritual de Esaú, pois apesar de Ismael ser filho de Abraão, ele não era herdeiro da promessa, da aliança do Senhor, conforme Gênesis 17, 18, 21 e Gênesis 21, 12 e 13. Já lá em Gênesis 10 a 17, 28, 10 a 17, durante a jornada de Jacó rumo a Pati-Arã, após sair de Berseba, ele parou num certo lugar para passar a noite. Mais à frente, o texto bíblico, em Gênesis 28, esclarece que aquele lugar era Betel. Esse lugar ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte de Berseba e 10 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia diz que Jacó pegou uma das pedras do lugar e usou como travesseiro, conforme Gênesis 28, 11. A palavra travesseiro traduz o termo hebraico, que pode indicar que a pedra não serviu necessariamente para apoiar a cabeça de Jacó, mas para protegê-la. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho que ele viu uma escada, cuja base estava posta à terra e seu topo atingiu o céu. Os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada. A imagem vista por Jacó provavelmente era uma grande rampa de pedras com um degrau que se estendia até alcançar o céu, conforme Gênesis 28, 12. O escritor de Gênesis diz que o Senhor estava perto de Jacó e falou com ele. A mensagem de Deus era para Jacó, relembrava das promessas de Abraão, recebeu do Senhor. Deus afirmou a Jacó a sua aliança, garantindo sua presença, protegendo e bênção sobre sua descendência. Gênesis 28, 13 e 15. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que esteve naquele lugar e temeu, conforme Gênesis 28, 16 e 17. Aquela visão foi um grande encorajamento para Jacó. Num certo sentido, a visão de Jacó naquele sonho também apontava para Cristo, o único acesso dos homens a Deus, conforme João 1,51 e 1 Timóteo 2,5. Já em Gênesis 28, 18 a 22, como resposta à maravilhosa experiência que havia tido, Jacó tomou aquela mesma pedra que ele tinha usado durante a noite para se deitar e erigiu em coluna. Naquela época era costume afirmar a importância religiosa em um lugar através da edificação de uma coluna de pedra. A intenção de Jacó era exatamente essa, pois em seguida, sobre o topo da coluna de pedra, ele derramou-lhe azeite no ato de consagração. Então ele chamou aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Na sequência, Jacó fez um voto a Deus. Na verdade, o voto mais longo registrado em todo o Antigo Testamento, conforme Gênesis 28, 20 e 22. No voto, basicamente, Jacó prometeu reconhecer o Senhor como seu Deus e tal o dízimo em tudo que lhe fosse concedido, caso Deus cumprisse sua promessa. Por isso, a maioria dos estudiosos entende que Jacó tentou fazer um tipo de barganha com Deus. Na visão, o Senhor já tinha lhe garantido sua bênção, presença e proteção incondicionais. Mas parece que Jacó queria garantir, através de seu voto, a que Deus realmente cumpriria sua promessa. Alguns poucos intérpretes preferem traduzir a expressão, entre aspas, se Deus for comigo, usada por Jacó, já que Deus, em Gênesis 28, 20, nesse caso, o voto de Jacó teria sido uma oração sincera, com base na confiança da promessa do Senhor, não uma tentativa de comprar o favor divino. Mas é mais provável que o voto de Jacó, em Gênesis 28, realmente tenha sido um voto de uma pessoa imatura na fé. E ele ainda tinha muito a aprender sobre seu relacionamento com o Senhor. Aqui vale lembrar que somente depois de alguns anos foi que Jacó teve encontro com Deus no Val de Jaboque, que transformou sua vida, lhe deu a maturidade espiritual, que está lá em Gênesis também, em 32, 24 e 28.
que futuramente nós vamos chegar nesse capítulo 34. Agora vamos partir para o capítulo 29. Gênesis 29 é o capítulo que registra o encontro de Jacó com Raquel. O estudo bíblico de Gênesis 29 também trata de acordo que Jacó fez com Labão, para que pudesse casar com Raquel. A parte final do capítulo ainda relata o nascimento do primeiro filho de Jacó. No esboço de Gênesis 29, podemos ser organizados da seguinte forma. Primeiro, Jacó se encontra com Raquel, Gênesis 29, 1 a 12. Segundo, na casa de Jacó, na casa de Labão, Gênesis 29, 13 e 20. Terceiro, Jacó é enganado por Labão, Gênesis 29, 21, 30. E quarto, o primeiro filho de Jacó, Gênesis 29, 31, 35. No Gênesis 29, 1, 12, inicia mostrando a chegada de Jacó à região de Harã, que havia ungido a sua casa por causa da ira do seu irmão, Esaú. E também estava indo à casa do seu tio Labão, para arrumar uma esposa tendo a parentela de sua mãe, conforme Gênesis 27. Já perto de Harã, Jacó encontrou algumas pessoas que estavam dando água a 3 rebanhos de ovelhas, junto ao poço. Então Jacó cumprimentou gentilmente aqueles homens. Ele perguntou de onde eles junto ao poço. Então Jacó cumprimentou gentilmente aqueles homens. Ele perguntou onde eles eram. Quantos homens disseram que era de Harã? Jacó lhe perguntou se eles conheciam Labão, e os homens lhe responderam que sim, e que, por sinal, sua filha Raquel estava se aproximando dali, trazendo as ovelhas do seu pai, conforme Gênesis 29, 4, 6. Rapidamente, Raquel chegou ao poço. Ao vê-la, imediatamente Jacó removeu a pedra do poço e deu água às ovelhas de Labão. Provavelmente a pedra que cobriu o poço era pesada, e a atitude de Jacó certamente deu uma boa impressão da sua utilidade para o trabalho. Após fazer isso, Jacó beijou Raquel e chorou. O beijo foi, naquele contexto, um gesto de cumprimento comum entre os parentes. Em seguida, Jacó contou a Raquel, eles eram parentes. Rapidamente ele foi contar a Labão, conforme 29. Jacó na casa de Labão. Quando Labão ouviu sobre Jacó, ele correu para recebê-lo. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido na sua viagem e ficou hospedado em sua casa. Depois de um mês que Jacó estava ali, Labão achou justo que Jacó estabelecesse um salário para servir sua casa. Foi nesse momento que Jacó lhe propôs servir Labão por 7 anos, em troca de poder casar-se com Raquel. Labão tinha 2 filhas, Lia, era a mais velha, e Raquel, a mais nova. Seu nome vem de uma palavra hebraica que provavelmente significa faca selvagem. Sobre Lia, o texto de Gênesis 29 apenas diz que ela tinha olhos fracos. Já Raquel, cujo o significado ovelha, é descrita como sendo formosa de porte e de semblantes, Gênesis 29, 17. Jacó amava profundamente Raquel, e acordou com Labão que trabalhasse 7 anos pelo direito de casar com ela, conforme Gênesis 29, 18. Jacó é enganado por Labão, isso está lá em Gênesis 29, 21, 30. Passando os 7 anos, pediu a Labão que lhe desse Raquel em casamento. Então Labão deu um grande banquete e à noite entregou sua filha a Jacó. O problema foi que Labão não entregou a Jacó Raquel em casamento, mas Lia, conforme Gênesis 29, 23. Isso quer dizer que o homem que tinha enganado o pai agora havia sido enganado pelo sogro. Pelo fato de ser noite e a noiva estar coberta, segundo o costume da época, e tudo ter ocorrido após uma grande banquete, Jacó não percebeu que tinha desposado a mulher errada. Somente no dia, pela manhã, que ele percebeu que tinha dormido com Lia e não com Raquel, conforme Gênesis 29, 25. Jacó até foi tirar satisfação com Labão, mas poderia
mas nada poderia ser feito. Labão tentou justificar sua atitude, se apoiando em um suposto costume da sua terra e que a filha nova jamais poderia ser desposada antes da primogênita. É interessante perceber que, ironicamente, o homem que tinha usado de engano para se apropriar da bênção comum ao primogênito, agora tinha sido enganado por causa de um costume que envolvia a primogenitura. Mas Gênesis 29 também faz questão de destacar que aquele antigo costume era apenas um pretexto para encobrir a verdadeira motivação egoísta de Labão. Isso porque, logo que Jacó foi reclamar a ele por ter sido enganado, prontamente Labão ofereceu Raquel em casamento, em troca de mais 7 anos de serviço, conforme Gênesis 29, 27. Jacó concordou com a proposta de Labão, porque amava Raquel. Então assim se passou a semana das bodas de Lia. Jacó recebeu Raquel como esposa, mas a atitude astuta e egoísta de Labão resultou em uma permanente fonte de discórdia da família de Jacó. O patriarca hebreu havia amado mais a Raquel do que Lia. Isso motivou uma grande rivalidade entre as irmãs, conforme 29, 28, 30. Agora sim, nós vamos falar no capítulo 29, do versículo 31 a 35, que diz que termina registrando o nascimento dos 4 primeiros filhos de Jacó, todos com sua esposa Lia, e o escritor bíblico explica que o Senhor viu que Lia era rejeitada em sua casa. Ele concedeu que fosse fértil, ao passo que Raquel era estéril, conforme 29 e 31. Os nomes dos filhos de Lia refletem muito bem a sua angústia pela situação que enfrentava ao ser protegida por seu marido. Os significados dos nomes também indicam seu reconhecimento de ajuda e de conforto do Senhor. Lia chamou seu primeiro filho de Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás o meu marido. Gênesis 29, 32. O segundo filho chamou Simeão e disse: soube o Senhor que era preterida e meteu mais este, conforme Gênesis 29, 33. O terceiro filho era chamado de Levi e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque ele tem à luz 3 filhos, conforme Gênesis 29, 34. Já o seu quarto filho, ela chamou de Judá e disse, esta vez louvarei o Senhor, conforme Gênesis 29, 35. É interessante perceber que na sua providência, Deus concedeu justamente à esposa desprezada a maioria dos filhos de Jacó. Inclusive, entre esses filhos estava Levi, o qual da linhagem sacerdotal de Israel foi formada, e Judá, o patriarca Tatripo, o qual pertencia à linhagem real tativítica, de quem veio o Messias, conforme Gênesis 29, 35 e 49, 10 e conforme Mateus 1. Bom, agora passaremos para o capítulo 30. Gênesis 30 fala sobre a vida familiar de Jacó, na terra de Labão, seu sogro. O estudo bíblico de Gênesis 30 contempla o dilema de Raquel, que não conseguia ter filhos, bem como o desejo de Jacó de voltar à terra de seus pais no seu tratado com Labão. Um esforço de Gênesis 30 para organizar o conteúdo do capítulo pode ser feito assim. Primeiro, a aflição de Raquel por causa da esterilidade, Gênesis 30, de 1 a 3. Segundo, a disputa entre Raquel e Lia, Gênesis 30, de 4 a 16. Terceiro, Lia e Raquel dão à luz, Gênesis 30, 17 e 26. Quarto, Labão fez um pacto com Jacó, conforme Gênesis 30, 27 a 36. E quinto, Jacó enriquece, conforme Gênesis 30, 37 a 43. A aflição de Raquel por causa da esterilidade está lá em Gênesis 30, de 1 a 3, que começa registrando a angústia de Raquel, que não conseguia engravidar. Era a esposa preferida de Jacó, mas era estéril. Sua irmã Lia, por outro lado, era rejeitada, mas já havia dado 4 filhos a Jacó. O desespero de Raquel levou a ter ciúmes de Lia.
Foi naquele contexto que ela disse que a conhecia a frase, entre as, dá-me filho, senão morrerei, conforme Gênesis 31. Essa foi uma alteração que expressava toda a aflição extrema de Raquel. Naquele tempo, na cultura daquela região, uma mulher estéril não tinha valor e servia de vergonha para o marido. Diante do pedido de Raquel, Jacó ficou irado e disse, entre as, acaso estou em seu lugar, em lugar de Deus, e que o teu ventre impediu frutificar? Conforme Gênesis 32. Sua resposta, porém, mostrou dois aspectos interessantes. Primeiro, Jacó de fato indica conhecer a soberania de Deus. Ele sabia que a vida estava nas mãos do Senhor e que era aquele que podia abrir e fechar o ventre de uma mulher. Segundo, essa resposta às vezes mostra um despreparo de Jacó quanto à questão da oração. Sua mãe Rebeca também havia passado longos anos de esterilidade antes que pudesse conceber os gêmeos. Contudo, diferentemente de Jacó, Isaac intercedeu a Deus por sua família, conforme Gênesis 25, 21. Aparentemente, Jacó, naquela ocasião, se isentou dessa responsabilidade, como líder espiritual da sua casa. Em Gênesis 30, também diz que Raquel recorreu ao antigo costume para que pudesse sentir o prazer da maternidade. Ela ofereceu a Jacó sua serva Bila para engravidar de Jacó. E assim, através de Bila, Raquel poderia trazer Bila ao seu colo. Gênesis 33. A expressão, entre parênteses, ao meu colo, significa, no hebraico, literalmente joelhos, conforme uma tradição do Antigo Oriente Próximo. A concubina dava luz, literalmente, sobre os joelhos da esposa, simbolizando que a esposa é quem havia dado filho legítimo ao seu esposo. Aí vem a disputa entre Raquel e Lia, lá em capítulo 30, versículo 4 a 16. A preferência de Jacó por Raquel é o fato de Lia ser a esposa fértil. Intensificou a disputa entre as duas mulheres. Jacó entendeu o pedido de Raquel e se deitou com Bila. Então a serva de Raquel deu à luz um filho a Jacó, que foi chamado Dan. Depois Bila ainda deu à luz a outro filho, que foi chamado Naphtali. Lia percebeu que não estava mais engravidando e também recorreu ao mesmo recurso, usando por Raquel, para perder outros filhos a Jacó, conforme Gênesis 39. Assim, através de Silpa, Jacó foi para o pai de outros dois filhos. Gad e Aser. Gênesis 30, 11 e 13. A disputa entre as duas irmãs ficou ainda mais clara no episódio envolvendo as matrágoras que Rubens encontrou. As raízes dessa planta, naquela época, ela é considerada afrodisíaca, eficiente para aumentar a fertilidade. Raquel, no desespero de sua esterilidade, desejou ficar com as matráquas, e a todo custo. Para tanto, ela negociou com sua irmã e deu as matráculas em troca de uma noite com Jacó, conforme Gênesis 30, 14 e 16. Lia e Raquel dão à luz, conforme Gênesis 30, 16 a 26. Em noite em que Lia passou com Jacó, por causa do acordo com Raquel, pelas matráculas, ela acabou concebendo seu quinto filho com Jacó, a quem chamou de Isacar, Gênesis 30, 18. Depois Lia concebeu outra vez e deu à luz a Zebulon. Na sequência, ela ainda concedeu e deu à luz a uma filha, a quem chamou de Diná, conforme Gênesis 30, 17 e 21. Nesse ponto, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel e ouviu sua oração e tornou fértil. Então Raquel concedeu e deu à luz seu primeiro filho, José. Interessante perceber que Raquel atribuiu o nascimento de José ao poder de Deus e não ao episódio envolvendo as matráquas. No nome dos meninos que nasceram se explica a forma muito clara o drama e a tensão e a rivalidade das duas esposas de Jacó. Dois nomes em particular se destacam nesse sentido. Naphtali, que quer dizer, entre parênteses, tenho competido com a minha irmã, Gênesis 38, e Zebulon, que significa, entre aspas, habitação.
Uma expressão da esperança de Lia é que finalmente Jacó poderia morar definitivamente com ela, conforme 30:20. Naquele tempo, geralmente as esposas de um homem moravam em tenda ou casas separadas. Já em Gênesis 30:27-36, fala que Labão faz um pacto com Abraão. Após o nascimento de José, não é Abraão, é Jacó. Após o nascimento de José, Jacó pediu que Labão liberasse para voltar à terra dos seus pais, mas Labão negociou com Jacó para que ele continuasse ali. Labão alegou ter experimentado que o Senhor o abençoou. E por amor de Jacó, a palavra experimentando traz uma expressão hebraica que significa descobrir por presságio ou através de adivinhação. Labão era um homem pagão e, obviamente, ele adotava esse tipo de prática, que era comum na Mesopotâmia. Apesar de Labão ter provavelmente feito uso da prática de adivinhação para descobrir o motivo da bem-aventurança de Jacó, ele parece ter percebido que apenas Jacó vinha do Senhor. Além disso, por sua associação com Jacó, ele também foi abençoado, conforme Gênesis 30:27. Labão realmente tinha interesse em permanência de Jacó, até pediu que ele fixasse um salário. Mas a generosidade de Labão era apenas superficial. Ele queria enganar Jacó, fazendo que lhe ficar, por isso lhe traria lucro. Então Jacó fez um trato com Labão. Ele acertou que o pagamento por seu trabalho seria os animais nascidos só piscado, listrados, malhado ou cor normal. Gênesis 30:32. Labão prontamente aceitou a proposta de Jacó, pois ele sabia que acordo não lhe oferecia risco, já que o nascimento dos animais requeridos por Jacó não era tão comum, conforme Gênesis 30:34. Mas ainda assim, o astuto Labão rapidamente se empenhou em trapacear Jacó. No mesmo dia ele enviou para longe todos os animais que tinham as características mencionadas por Jacó. Dessa forma, o rebanho de Jacó despenderia exclusivamente os animais que haveriam de nascer do rebanho, que não tinha essa característica, e que tornaria a condição ainda mais rara, conforme Gênesis 30:35-36. Mas a última parte do capítulo 30 do livro de Gênesis mostra como Jacó enriqueceu sob a bênção de Deus. Entre o versículo 37 e 39, tem uma descrição de uma complicada estratégia que Jacó utilizou. Ele descascou certas varas e o colocou em frente ao rebanho, nos locais onde os animais tomavam água. Então os animais concebiam diante das varas e nasciam animais malhados, listrados e salpicados, de cor anormal. Os estudiosos interpretam essa experiência de Jacó por duas maneiras. Alguns entendem que Jacó tinha uma falsa noção que os animais estivessem em frente às varas durante o ato de reprodução. A cria nasceria com as características que ele esperava. Outra acreditava, na verdade, que Jacó usou as varas para estimular os animais à reprodução. Nesse caso, as varas descascadas supostamente liberaram alguma substância estimulante que levava os animais às atividades de reprodução. Seja como for o texto, é claro, ao atribuir a ação de Deus à prosperidade do rebanho de Jacó, conforme Gênesis 31:9-12, Jacó teve sucesso e, devido à bênção do Senhor, ele se tornou realmente muito rico e se fortaleceu para poder retornar à terra de seus pais. Então, assim nós terminamos o capítulo 30. E na próxima semana, nós entraremos no capítulo 31, possivelmente 32 e 33, e nós daremos continuidade ao nosso estudo. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, por essa oportunidade, e que Deus continue nos abençoando, nos capacitando e nos fortalecendo. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão e obrigado porque essas pessoas, Senhor, que estão assistindo, Pai, quer pelas redes sociais, pelo Instagram, YouTube,
o que seja pelo Facebook, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, dando um dia de paz, de bênção. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, que têm alegria, que tenha paz, que tenha prosperidade, meu Deus. Assim como Jacó teve prosperidade, que Tu possa nos abençoar, que nos possa fortalecer a cada dia na fé, na esperança, que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, Senhor, colocar o desejo de nós lermos a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, seguir os Teus mandamentos, Senhor, as Tuas leis, os Teus propósitos, e que possamos entregar tudo em Tuas mãos, Pai, confiarmos em Ti. Aumenta a nossa fé. Dê um dia abençoado nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Abençoe a semana também, que seja uma semana frutífera, uma semana abençoada e que estejamos protegidos desse mundo mal, Pai. É isso que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, até a próxima, estaremos juntos novamente.